Olá, prezados colegas advogados, colegas advogadas e todos vocês que estão aqui apreciando os nossos cursos da ESA. Meu nome é Marco Felipe, eu sou professor de Direito Empresarial da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e dou aula também em alguns cursos preparatórios para OAB. Eu estou aqui hoje, vou falar para vocês um pouquinho sobre um tema bastante interessante e que tem sido recorrente agora aqui em Mato Grosso do Sul, em razão da industrialização, desse fomento comercial que está acontecendo. Hoje nós vamos falar a respeito da locação não residencial, aquela locação que é do empresário, que tem muitas peculiaridades se comparada com a locação residencial, aquela que a gente vê no nosso dia a dia. Bom, começando já a matéria, o nosso foco vai ser a Lei 8245 de 1991, que é a Lei de Locações. Ela trata, além da locação residencial, também da locação não residencial. A locação não residencial está prevista aqui nos artigos 51 e seguintes dessa Lei 8245 e também nos artigos 71 a 75 dessa mesma lei. Pois bem, a locação não residencial, ela objetiva proteger um dos elementos do estabelecimento empresarial. Embora nosso tempo seja curto aqui, vou lembrar para vocês que o estabelecimento empresarial, ele é um conceito, uma universalidade de direitos que compõe o local e também todos os bens afetados por exercício da atividade empresarial. Portanto, o estabelecimento empresarial, ele é composto tanto dos bens materiais quanto dos bens imateriais afetados por exercício da atividade. Os bens materiais, a gente pode dizer, são os maquinários, instrumentos, todo o aparato físico destinado ao exercício da atividade empresarial. Já os elementos imateriais são aqueles que compõem o estabelecimento, como a marca, outros elementos que também agregados estão afetados por exercício da atividade empresarial. E um desses elementos, muito importante, é o ponto de negócio, que é o local onde o empresário exerce a sua atividade. Pois bem, então a locação não residencial, ela visa a proteção desse ponto de negócio, um dos elementos do estabelecimento empresarial. O ponto de negócio ele pode ser classificado aqui nos termos do que diz o professor André Luiz Santa Cruz Ramos, que é o local em que o empresário exerce a sua atividade e se encontra com a sua clientela. Nos dias atuais, importantíssima essa observação, o ponto de negócio não pode mais ser considerado somente como aquele local em que fisicamente o empresário exerce as suas atividades, porque hoje nós estamos na era digital e existem vários pontos de negócio também em sites eletrônicos. É muito comum que alguns empresários só exerçam a atividade comercial em sites na internet. Então, o e-commerce que tem sido bastante difundido e também a gente utiliza bastante hoje no dia a dia. Então, ele tem valor econômico. Esse ponto de negócio vai ter valor econômico porque ele identifica o empresário com aquela atividade. E, além disso, a sua clientela vai buscá-lo naquele local no qual ela está identificado. O local, então, ele passa a agregar um valor para a atividade empresarial. E isso vai ter valor econômico. O que a Lei 8245 vem trazer de proteção ao ponto de negócio? Ela vem trazer uma proteção que é chamada de direito de inerência. O que vem a ser esse direito de inerência? É o direito de o empresário permanecer no imóvel locado, ainda que contra a vontade do proprietário, do locador. Isso mesmo. Ou seja, se o locador não tem a intenção de continuar contrato de locação com o empresário, ele vai poder, mesmo contra a vontade do locador, exercer o direito de ficar no ponto de negócio. Então, continuar o contrato de locação. Evidentemente que esse direito de inerência tem alguns requisitos
e tem algumas exceções que a gente deve observar na prática, especialmente aqui os nossos colegas advogados, o foco do nosso programa aqui da ESA. Pois bem, então os requisitos eles estão previstos no artigo 51 da Lei 8245 de 91. O que fala o artigo 51? Ele fala que nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, e aqui vamos elencar os requisitos para que o empresário possa exercer esse direito de inerência. O inciso 1, ele vem trazer o requisito formal. O inciso 1 traz o requisito formal. Qual é o requisito formal? O contrato a renovar deve ter sido celebrado por escrito e com prazo determinado. Daí a gente vai lembrar algumas orientações relativas à teoria geral dos contratos. Nós lembramos que tem contratos que são não formais, informais. Ou seja, eles não dependem de forma para que tenham validade. O contrato de locação, ele é um contrato informal, porque a lei não prevê uma forma precisa para que ele tenha validade. Pois bem, então um contrato firmado entre um empresário e o locador, o proprietário do imóvel, ele vai ser válido mesmo que ele não seja escrito, como todo outro contrato de locação. Contudo, o contrato verbal, ele não trará ao empresário o direito de inerência ao ponto, esse direito à renovação compulsória do contrato de locação. Pois bem, esse é o requisito formal. Então, o contrato deve ser escrito e por prazo determinado. Não é possível, então, exercer o direito de renovação compulsória se o contrato for estipulado por prazo indeterminado. É requisito essencial, portanto, que o contrato tenha sido celebrado por prazo determinado. Tá ok? Então, tranquilo. Observando sempre que o contrato de locação verbal será válido sim, mas não gerará, então, o direito à renovação compulsória. Inciso 2, trata do requisito temporal. Qual é o requisito temporal? O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. O que quer dizer isso? O contrato ele tem que ter sido executado, então tem que ter sido eficaz e válido durante 5 anos. Sido executado, o locatário permanecer no local durante 5 anos. Não é necessário que esse contrato escrito, que é o primeiro requisito, tenha sido estipulado inicialmente por 5 anos. É possível, portanto, que o contrato tenha sido celebrado por 1 ano, houve uma renovação, por mais 1 ano, houve outra renovação, por 2 anos, então até que se atinja o prazo de 5 anos. Ou seja, pelas renovações sucessivas, pode-se computar esse prazo de 5 anos. Então, o contrato deve ser escrito por prazo determinado e o prazo total ou a soma dos prazos de renovação do contrato deve atingir o montante de 5 anos. Pois bem, vamos para o último requisito, que está no inciso 3 do artigo 51. Fala o seguinte: que o locatário esteja explorando o seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. O que isso quer dizer? Quer dizer que o empresário ele deve estar no local, exercendo o mesmo ramo de atividade nos últimos 3 anos. Por quê? A lei ela visa proteger esse valor agregado que o empresário dá ao local. Esse valor agregado ele só vai existir se o empresário tiver uma identidade com o local. Evidentemente que se ele ficar trocando de atividade, ramo de atividade, no curso desses 5 anos, não vai haver uma identidade entre a sua atividade, o local e a sua clientela. Não vai haver, então, valor agregado algum e não teria motivo para que houvesse a proteção da lei. Portanto, é indispensável que o empresário
exerça a sua atividade no mesmo ramo durante 3 anos ininterruptamente. Tá ok? Pois bem, vamos para o próximo slide aqui. Esse prazo de 5 anos, ele pode ser exercido pelos cessionários ou também pelos sucessores do empresário no local. É o que fala o parágrafo 1º aqui do artigo 51. A súmula 428 do STF, ela vem, e em sentido contrário, a gente pode dar o sentido da lei aqui. A súmula 428 fala o seguinte: o locatário que não for sucessor ou cessionário do que o precedeu, na locação, não pode somar os prazos concedidos a este para pedir a renovação do contrato, nos termos do decreto 24.150. O decreto 24.150 é o diploma aplicável, era o diploma aplicável na época da edição da súmula 428 do STF. Hoje, como nós vimos, o diploma aplicável é a Lei 8245 de 91. Então, ao contrário senso da leitura da súmula 428, pode-se concluir que somente o cessionário ou o sucessor do empresário, então, ele pode somar todos esses prazos, tanto daquele que ele sucedeu quanto do que ele está exercendo, para que se exerça o direito à renovação compulsória. Pois bem, pode ser que um empresário faça o contrato de locação, celebre o contrato de locação em nome próprio. Celebrando o contrato de locação em nome próprio, pode ser que esse contrato autorize a utilização do local para a composição de uma sociedade empresarial. Se esse local for autorizado no contrato, ainda que celebrado com a pessoa física, a utilização, então, para a pessoa jurídica, para o exercício da atividade empresarial, esse contrato, o direito à renovação, vai poder ser exercido tanto pelo locatário quanto pela sociedade que integrou o capital. Se for dissolvida a sociedade por morte do sócio, o sobrevivente vai poder exercer o direito à renovação compulsória. Tá ok? Outra questão importante, está aqui em um dos parágrafos, a gente vai dar uma analisadinha nos parágrafos mesmo, são questões bastante objetivas, mas importantes para que a gente analise na hora de celebrar um contrato ou orientar um cliente. Então, é extensivo esse direito à renovação compulsória a contratos celebrados por indústrias e sociedades com fins lucrativos. Tá ok? Uma última questão bastante importante para que se exerça esse direito à renovação compulsória. Cumpridos, então, os requisitos para o exercício da renovação compulsória, vai haver o direito à propositura de uma ação. O exercício à renovação compulsória, o direito de renovar compulsoriamente, mesmo contra a vontade do locador, ele deve ser exercido por meio de uma ação, chamada de ação renovatória. E aí vem uma das questões mais importantes e que geram polêmica na hora da prática e que faz com que, algumas vezes, por falta de atenção ou desconhecimento, ocorra a perda do direito à renovação compulsória. O prazo para a propositura da ação renovatória, ele é bastante peculiar. Vamos supor, então, que eu tenha um contrato que se vença em novembro de 2014. Eu já cumpri todos os requisitos do artigo 51, que a gente acabou de ver, e eu tenho um contrato que vencerá em novembro de 2014. A partir de novembro de 2013, surge para mim o direito de propositura da ação renovatória, de novembro de 2013 a maio de 2014. Por quê?